Como aliviar a azia aí nesse último trimestre de gestação? A azia ela é uma sensação do quê? De uma queimação na região do estômago que ela pode subir até a garganta, tá? Que é muito comum surgir desde o segundo trimestre e se estender até o nascimento do bebê. Mas algumas mulheres relatam que elas têm azia até antes. Eu, por exemplo, tive azia a gestação inteira do meu filho, desde o primeiro trimestre até o dia que ele nasceu. A azia na gravidez, ela não é grave, tá? E ela nem representa nenhum risco para a mãe ou para o bebê. Apesar de ser bem desconfortável, eu sei, né? Como falei, eu já sofri disso. Mas a azia, caso ela seja acompanhada de outros sintomas, como por exemplo, uma dor intensa, dor abaixo das costelas e do lado direito superior da barriga, é muito importante que você vá ao médico, pois pode sim ser um indicativo de alguma situação um pouco mais grave e que pode ser resolvida rapidamente, tá? Então, tá sentindo dor, vai ao médico, tá bom? Mas, de forma geral, ela não apresenta nenhum risco. A azia na gravidez é uma situação muito comum que pode ser evitada, sabe como? Por meio de mudanças nos hábitos alimentares. Por exemplo, evitar frituras nos alimentos, evitar alimentos ricos em pimenta ou muito condimentados, evitar beber líquido durante as refeições ou até bebidas gaseificadas. Devem ser feitas refeições em pequenas quantidades durante o dia. Para aliviar rapidamente a queimação, sabe o que você pode fazer? Você pode tentar tomar um copo de leite, de preferência desnatado. Por quê? A gordura do leite integral, ela demora mais tempo no nosso estômago e pode não ajudar nessa azia aí, tá? Outra dica para você é ficar sentada pelo menos por 30 minutos após comer. Antes de ir deitar também pode aliviar a sua azia. Não usar roupas muito apertadas na barriga e no estômago também pode ser uma boa. Tenta colocar algo assim para deixar a cabeceira da cama um pouco mais elevada, alguns travesseiros para que você não fique completamente deitado assim na horizontal, favorecendo o refluxo e a azia. Isso funcionava muito bem para mim, sempre dormi mais altinha, tá? Não fumar, né? Evitar a exposição ao cigarro também pode te ajudar. E de forma geral, a azia ela passa após o parto, tá? Porque o estômago volta a ter mais espaço no abdômen e os hormônios femininos eles vão voltando ao normal. No entanto, as mulheres que ganharam muito peso durante a gestação podem ainda ter sintomas de azia por até um ano pós-parto. Então, cuida aí, tá? São só 9 meses, não jaca tudo, tá? Além disso, a azia pode ser um sintoma de refluxo na gravidez que deve ser tratada de acordo com a recomendação médica, tá? E remédios? O que pode se tomar para azia? Vamos lá. Na gravidez, na maior parte dos casos, a azia ela melhora com algumas mudanças, como eu já mencionei, alimentares, tá? Mas em casos de azia constante, severa, o seu médico ele pode indicar alguns remédios, tá? À base de magnésio ou de cálcio, por exemplo, como eu falei, leite, né, ajuda, como algumas pastilhas de magnésia, leite de magnésia, remédios como, por exemplo, Milanta Plus, tomava muito na gestação, ajudava bastante na minha azia, tá? No entanto, é muito importante lembrar que qualquer medicamento só deve ser tomado sob orientação médica, tá? Porque eles podem sim serem prejudiciais para o desenvolvimento do seu bebezinho, tá bom? Então pergunta para o médico o que você pode ou não tomar. Algumas outras opções são remédios caseiros que aliviam a azia, como por exemplo, descasca um pedacinho de batata e come ela crua mesmo, pode aliviar. Algumas outras opções seriam você comer uma maçã com casca, um pedacinho de pão ou um pedacinho de biscoito com cream cheese ou com aqueles crackers assim, a bolachinha de água e sal, podem ajudar a empurrar esse conteúdo gástrico aí para voltar para o estômago e combater naturalmente a azia. Tá bom? Pera também é algo bem legal. Eu lembro que pra mim, eu comia bastante maçã, me ajudava muito, e esse pedacinho de pão. E aí eu comecei à noite a não comer, então não conseguia jantar porque me dava muita azia, voltava tudo. Fora isso, é aguardar, é esperar esse bebê nascer, porque eu te garanto que assim que ele nasceu, melhora esse quadro de azia.